Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Tudo é Venda. Hoje eu tô com uma convidada aqui mega especial. Ela já foi advogada atuante, hoje ela ensina advogados a se posicionarem no digital. E, assim, ela, uma vez advogado, sempre advogado, né? Só que ela tá auxiliando esses advogados que se formaram ou que já atuam, mas estão com dificuldade de entrar no digital. E eu tô aqui com a grande convidada, a Aline. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. E, poxa, é um prazer falar contigo aqui hoje no Tudo é Venda. Eu gosto sempre de começar o episódio fazendo uma pergunta que eu falo que é a pergunta que vale $1 milhão. O que é venda pra você, Aline? A gente tem que respirar a venda, né? Tudo é venda. O nome do teu podcast é perfeito. Tudo é venda. E a venda é, de fato, você transformar a vida de uma outra pessoa. Porque quando você entende que todo mundo vende alguma coisa. Vende a sua imagem, vende o seu tempo e vende o seu conhecimento. Então, quando eu entendi isso, e é legal, né, a gente falar que essa área da advocacia, a venda, ela ainda é muito obscura. Por quê? Porque a gente tem código de ética e lá na faculdade, parece que vender é algo errado. Então, os professores, eles ensinam que parece que vender é errado. E a gente já vem muito disso lá atrás, tem uma né? questão cultural o vendedor também, né? Chato, o vendedor que empurra a venda. Quer ver um negócio? Eu tava assistindo esses dias um documentário e eles fizeram uma pesquisa e tava falando sobre essa pesquisa no documentário. Que eles perguntaram para os estudantes qual que é a imagem que eles tinham de um vendedor. E aí eu quero, te provocar aqui. Qual é a imagem, quando você pensa assim, um vendedor? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça? Gente chata, não tem aquela coisa assim, pessoa que vai te empurrar alguma coisa. E a gente tem muito isso, né? O vendedor é aquele que te empurra uma venda, que fica o tempo todo atrás de você. É aquela máxima, né? Eu não quero ter a sensação que tem uma pessoa me empurrando, mas a gente adora comprar. De fato é isso, todo mundo adora comprar. E quando a gente vem da advocacia, é tão um lugar tão obscuro, porque a gente não pode mercantilizar a advocacia. Eu não posso simplesmente colocar numa legenda de um post, clique aqui e agende a sua consulta. Uhum. O que outras profissões podem fazer, né? Sim. Então, eu não posso. Clique aqui, agende a sua consulta. Clique aqui, agenda aberta de outubro. Porque a gente não pode mercantilizar a advocacia. Mas o advogado, ele precisa entender que ele claro, se ele for autônomo, né? Que ele tem uma empresa, que ele é um empresário, que ela é uma empresária. Então, você precisa enxergar que você vende o seu serviço. Porque quando você é CLT ou quando você está num outro escritório, você não precisa, né? Você tem o seu salário fixo, enfim. Só que quando você tem o seu escritório, você precisa enxergar aquilo ali como a sua empresa. Sim. E lá na faculdade, parece que vender é errado. Na faculdade e na vida, né? Vendedor é chato, vendedor empurra a venda. Então, quando você entende que você tem serviços jurídicos que vão transformar a vida de uma outra pessoa... Total. Você entende que você pode vender, mas não mercantilizar. Então, existe essa diferença. Vender e não mercantilizar. Então, saber, de repente, como usar os termos certos na hora de expressar ali o que você oferece, o serviço que você faz. Seria mais ou menos isso? Sim, porque como você não pode fazer uma chamada para ação, clique aqui e me contrate, clique aqui e agende a sua consulta. O conteúdo do advogado, estou vendendo a minha imagem. Estou vendendo o meu conhecimento. Então, para você construir a sua autoridade na cabeça de uma outra pessoa, porque a autoridade, ela é percebida, né? Não adianta eu chegar para você e falar, olha, eu tenho 4 pós-graduações, eu tenho 10 especializações, enfim. O cliente, ele precisa saber qual o problema que você resolve. E quando você entende que a sua venda é essa, olha, eu tô vendendo a minha imagem, eu tô vendendo o meu conhecimento e a pessoa que tá do outro lado me vendo, ela entendeu qual o problema que eu resolvo, fechou, não precisa. Porque o advogado, o conteúdo tem que ser 100% informativo. Nossa, muito legal você falar isso, porque eu acho que isso coloca... Acho não, tenho certeza que isso coloca pingos nos is.
é uma dúvida que, assim, é muito comum que as pessoas têm e que talvez elas não sabem nem questionar. Qual que é a diferença de você ser autoridade e você parecer autoridade? Assim, na internet, você pode ser o que você quiser, né? Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, você pode ali se posicionar e tal. Só que eu vejo, até diante do que você está falando, que eu concordo, que a autoridade não basta você parecer ser. Você tem que ser de verdade. Sim. Então, no primeiro momento a pessoa vai te ver ali porque você está agregando valor a partir de uma dor que você resolve, de um problema Perfeito. que você resolve. Só que isso precisa ser mantido, né? Sim. Então não adianta só parecer autoridade. Sim, e a gente vai trabalhando muito essa questão da produção de conteúdo dentro da advocacia. E assim, em todas as profissões, né? Eu sempre falo, parece que se você não tá no digital, você não tá no mundo. Sabe aquela coisa assim, qual que é o seu arroba? Eu não tenho Instagram. Peraí, que é... Como assim você não tem um Instagram? Sabe aquela coisa assim, gente, como assim a pessoa não tem um Instagram? Então parece que você não tá na realidade que tá acontecendo. Então o advogado é tão importante que ele esteja na rede social para ele construir essa autoridade e para ele passar essa confiança para as pessoas. Eu compro de quem eu confio. Eu contrato de quem eu confio. Isso para mim... Sensacional. E assim, isso que você tá falando, eu vejo que mais uma vez entra essa questão de para que autoridade, né? Porque assim, se confunde com a ideia de títulos também. Tipo, igual você falou, tenho pós, tenho mestrado, pós-doc, não sei o quê. Tá, beleza. Mas será que isso é autoridade? Exatamente. Até porque tem pessoas que têm muita autoridade porque têm especializações, mas não sabem vender para mostrar essa autoridade. Perfeito. Perfeito. E como fazer isso, Aline? Se posicionando, tendo primeiro confiança no seu trabalho. Eu vejo que as pessoas, elas precisam acreditar mais. E quando você... Não, sério, isso pra mim explode a cabeça. Por quê? Quando você acredita no seu trabalho, você tem prazer em vender. Gente, a gente respira venda. E se eu acredito muito no meu produto e que aquele produto vai mudar a vida de uma outra pessoa, por que não vender aquele produto? Tem uma frase que eu falo assim: se você acredita no que você faz, você tem a obrigação de vender. Exatamente. Porque se você não vender, pode ser que um picareta venda. E o que mais a gente vê na rede social faça 10 mil reais por mês com essa técnica. E a gente sabe que não é assim. Existe toda uma construção até para a questão da autoridade. Sim. Eu posso ser autoridade porque eu tenho as minhas especializações, mas vai vir uma pessoa que não tem a bagagem que eu tenho, só que ela sabe vender. Então ela realmente vai ganhar esse espaço. E na advocacia, eu trago muito para a advocacia, que é o mundo que eu vivo. Por mais que hoje eu não sou mais advogada, mas eu respiro, eu vou falar que sou advogada para sempre. Sim. Por mais que eu tenha entregado a minha carteira da OAB. Eu sempre vou falar que eu sou advogada, né? Eu não estou advogada, mas sou advogada. Você precisa entender que você está vendendo. E a sua imagem, ela conta muito. Para quem você está vendendo? Quem eu quero atingir? Porque se você é uma pessoa que quer atingir um público com ticket mais alto, você precisa trabalhar a construção da sua marca para você se posicionar para, de fato, atingir essas pessoas. Comunicar com Exatamente. elas, né? Então, você ser especialista também faz muita diferença. A pessoa te enxergar como especialista. Por quê? Se eu falo para todo mundo, no final das contas eu não falo com ninguém. Nossa, isso é muito importante, Aline. Porque eu vejo as pessoas com muito medo, né? Assim, a gente atende pessoas de vários nichos, médicos, a gente atende profissionais liberais e tal, e eles têm muito essa questão, tipo, cara, mas como que eu vou nichar? E aí, de repente, chega alguém que poderia... Rola isso também, assim, muito. Com seus mentorados? Nossa, tipo, muito. Esse medo de, caramba, e se eu nichar e chegar um outro cliente, o que eu faço? Muito, porque, assim, a ideia das pessoas é... Quanto mais eu falo sobre vários assuntos, mais eu atinjo um público maior, né? Então, eu vou falar sobre direito do trabalho, direito criminal. Cada dia eu tô falando sobre uma coisa. Tá, mas você é bom em quê? Quem fala pra todo mundo, não fala pra ninguém. Quando a pessoa... aquele exemplo, assim...
básico. Tem um problema no meu ombro. Você não vai no cardiologista. Ou você vai num clínico geral ou você vai realmente no médico que vai resolver o seu problema. Exato. Então, quando você entende que você está entregando o seu problema para um especialista, isso faz toda a diferença. O especialista, ele estudou para aquilo. Então, se eu quero abraçar o mundo achando que eu vou alcançar mais pessoas, eu até posso alcançar mais pessoas, mas eu nunca vou ser referência para ninguém. Perfeito. A ideia, assim, quem é a Aline? A Aline, ela é especialista em marketing jurídico. Eu vou ser a primeira opção na cabeça das pessoas. Perfeito. E as pessoas, elas precisam buscar isso. Ser a primeira opção. Porque quando você é bom e boa em algo, você vai ser a primeira opção na cabeça das pessoas. Porque você é visto como referência. E eu vejo que isso não impede de você atender outros tipos de demanda. Sim. Só assim, deixa claro, deixa explícito que a sua especialidade é aquela. Então, por exemplo, ainda pegando o gancho desse exemplo que você deu, se a gente fosse trazer para o dia a dia ali, uma oficina mecânica geral. Você tá com um problema na suspensão do carro. Aí beleza, o problema é na suspensão do carro. Você tem uma oficina do lado da outra. Uma é mecânica geral, a outra é suspensão, especialista em suspensão. Uhum. Aí você fala, pô, eu não sei qual o problema que eu tenho aqui. Eu levo aonde? Na mecânica geral ou na suspensão? Aí você fala assim, mas na mecânica geral você vai economizar. Será? Exatamente. Então, assim, para você saber realmente qual é o problema, resolver o problema, você vai procurar um especialista. Sim. Então, não, isso aconteceu comigo em casa, né? Eu me mudei tem pouco tempo. E aí, por conta de sujeira de obra, tinha são 3 banheiros e um dos banheiros estavam entupidos, porque é muita sujeira de obra e tal. E a gente tentou desentupir de todas as formas. Cara, vamos chamar um bombeiro hidráulico. Vamos chamar. Ele chegou, ele desentupiu em 1 minuto. Nossa. 1 minuto. Qual o valor do serviço? R$100. Sabe quando você olha e fala assim, caraca, R$100. Mas eu comprei desentupidor. Diabo eu verde, tentei, diabo azul. Eu tentei tudo. Mas não é a minha especialidade. Sim. Quando ele chegou lá com um super desentupidor e desentupiu em 1 minuto, ele falou, R$100. Você consegue entender? Aquele cálculo, né? Tipo assim, pra fazer funcionar tipo, sei lá, 1 centavo. Né? Ou melhor, o tempo, né? Tantos centavos. Mas todo o tempo a bagagem que ele adquiriu para poder fazer aquilo ali dar certo. Exatamente. Tá no cálculo. Tem que entrar no cálculo. Exatamente. É assim com o advogado, é assim com o médico. Tem que ser assim, né? E aí eu lembro que eu ainda até fiz um stories falando assim, e você tá aí fazendo consultoria sem cobrar pelos seus conhecimentos. Nossa, que pancada. E assim, tudo vira conteúdo, né? E tudo vira venda. Você vai desmistificando e trabalhando isso na cabeça das pessoas. Por quê? Na advocacia, a gente tem muito isso, né? Quando você se forma, você é tão inseguro que você pensa assim, mas não posso cobrar, né? Porque eu acabei de me formar, eu nem tenho tanto conhecimento. Que isso? 5 anos, você parece que jogou ali no lixo. Não tenho tanto conhecimento. Aí a pessoa tá ali numa consultoria com você, ela ficou 2 horas. Você ficou 2 horas entregando o seu conhecimento, vendendo a sua advocacia. Nossa. E você tem medo de cobrar por aquilo. Porque você se sente inseguro, porque você na tua cabeça, eu acabei de começar. Mas essa confiança e essa construção de autoridade, você é o seu maior case de sucesso. Você tem que entender que se você não confia no teu trabalho, a outra pessoa que está do teu lado ali, com a confiança em você, ela também não vai entregar o processo dela para você cuidar. Então, esse case de sucesso, você tem que... Eu sou o maior case de sucesso e eu vou cobrar pelos meus conhecimentos. Sim. É ali que você faz uma venda, né? Então, essa foi uma virada de chave tão grande que foi em 1 minuto. Eu juro pra você, foi em 1 minuto. Nossa, sensacional. Eu falei, bom, tá vendo?
Ele é o especialista. Sabe o que me fez lembrar? Eu já trabalhei com várias coisas. A gente até estava conversando sobre isso, né? E depois eu quero saber um pouco mais aí da sua trajetória também. Mas eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando com informática, que eu estava cansado de ficar no sol, que eu trabalhava com capina. Eu capinava o quintal dos vizinhos lá e tal, limpava a valeta. E aí eu falei com meu irmão, cara, eu tenho que trabalhar no escritório, no ar-condicionado. Tô cansado, velho, de ficar no sol e tal. E aí um dos cases assim que eu tive foi que eu fui trabalhar. Uma moça falou: meu computador não tá ligando. E aí eu fui, falei: porra, não tá ligando. Já comecei a pensar: pode ser a fonte, pode ser tal coisa e tal. Pô, cheguei lá, liguei na tomada. Na moral, liguei na tomada. Sério? Liguei na tomada, apertei o botão. Ela, funcionou. E uma coisa tão básica, né? Mas a pessoa, tipo assim, tem medo, de repente, da máquina e tal. Aí eu liguei na tomada e funcionou. Só que assim, pela insegurança que eu tinha, eu não cobrei. Mas eu deveria ter cobrado. Com certeza, porque é uma coisa muito básica, mas talvez elas nem tenham pensado nisso. E o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio, é aquela máxima, né, que a gente traz pra rede social. O básico que você sabe é o muito pro outro. Total. Então, repita, né? O óbvio, ele precisa ser dito. Você precisa, de fato, ensinar o básico para as pessoas. E dentro da advocacia tem muita questão do juridiquês, né? Eu sempre falo muito isso para as minhas mentoradas. Fala, explica, como se você estivesse falando com a sua avó de 80 anos. Sabe aquela coisa assim? O que é um pacto antinupcial? Olha que coisa difícil. O que é pacto antinupcial, gente? Antinupcial, a pessoa não sabe nem o que... Ela não consegue pensar. Pacto já pensa que é um negócio de coisa ruim. Agora, quando você explica que existe um contrato antes do casamento... já desmistifiquei. Já ficou mais fácil da pessoa entender. Nossa, sabia que você pode colocar nesse pacto antinupcial, ou nesse contrato antes do casamento, que caso aconteça ali uma infidelidade, o seu ex-marido pode te pagar um valor de uma indenização. Aí a pessoa já pensa assim: gente, tem isso também? Então são coisas que pro advogado é tão básico e tão simples que a outra pessoa ela nunca nem ouviu falar. Mas adianta falar pra você assim: sabia que existe um pacto antinupcial? A pessoa vai olhar e falar assim: hã? Sabe aquela coisa assim, de qual religião que é isso? O que a pessoa tá falando? Ou às vezes, né, o advogado vai chegar e falar assim: nossa, o STF, o STJ, o RESP, número tal. A pessoa vai falar: meu Deus, isso distancia muito. Eu não consigo fazer uma venda se a outra parte não tá entendendo o que eu tô vendendo. Mas você sabe, Aline, pegando um gancho com isso, eu vejo que talvez seja por essa confusão de achar que a autoridade tem a ver com provar que você sabe. Total. Sabe? Então, assim, deixa eu mostrar que eu sei aqui, então eu vou colocar alguns termos técnicos. De repente, ainda no exemplo do mecânico lá da suspensão, você já sabe, tá escrito lá, suspensão, especialista. Cara, ele não precisa te provar que ele só tem que fazer um bom trabalho. E assim, o negócio não dá pau. E as pessoas, eu acho que elas associam que falar difícil é ser autoridade. Quando você fala difícil, a pessoa parece que ela tá te enxergando com outros olhos. E não, você está afastando a pessoa de você. E assim, a culpa é sua. Porque quando a pessoa não entende o que você está dizendo, a culpa é sua. Por isso que a sua oratória ela tem que ser a mais simples possível. A pessoa ela precisa entender qual o problema que eu estou resolvendo, o que é um pacto antinupcial, né? Existe ali teses dentro do direito que as pessoas querem colocar num título de um post do Instagram. Não, terrível. É terrível, porque assim, eu quero arrastar para o lado para entender o que é, mas eu preciso chamar a atenção da pessoa com uma linguagem fácil. A pessoa ela precisa se ver no problema, ela precisa se identificar. Nossa, se eu passar por isso aqui, eu entendi qual é o próximo passo. Eu não preciso colocar uma tese que eu vou colocar lá na minha petição inicial, que eu vou fazer ali no meio da minha audiência, num post do Instagram. Eu acho que talvez seja uma confusão de também, de repente, já querer entregar o serviço antes mesmo de ter fechado o serviço. Sim.
é meio que colocar o carro, como dizia a minha avó, né? O carro na frente dos bois. A gente tem que ir por partes. Então, coração, você tá me ouvindo aí, ó. Primeiro passo, vende. Não dá para você entregar o seu serviço, seja ele qual for, ou seu produto, sem antes você vender. Então, primeiro vende, depois entrega. E é legal também a gente pensar num ponto que, quando a pessoa entende a transformação que o seu produto vai fazer na vida da pessoa, o problema que você resolve, quando você agrega valor antes do preço, é totalmente diferente. Legal. Porque quando você mostra, bom, eu tenho uma mentoria para advogadas. Olha que legal. A minha linguagem, ela vai ser para mulheres. A minha mentoria é para mulheres. Porque existe ali, quando nós mulheres, a gente se junta, a gente se fortalece. Sim. Né? Então, a minha linguagem é para um público específico. Quando eu vou falar da minha mentoria, eu quero te explicar primeiro a transformação que ela vai gerar na sua vida. Eu vou te ensinar a se posicionar, a ter mais confiança. Eu vou te ensinar estratégias, técnicas de oratória. Por quê? Porque eu vou trazendo pessoas, né, especialista para dentro da minha mentoria, para eu te desenvolver. Sim. Não dá pra gente saber tudo. Óbvio que eu sei várias estratégias de oratória, mas eu não sou a especialista em oratória. Quem fala pra todo mundo não fala pra ninguém. Então eu trago a especialista pra ensinar pras minhas mentoradas. Muito bom. Então eu tenho um público específico, eu tenho uma linguagem específica, eu tenho bordões dentro da minha marca. Eu tenho uma frase que é minha, que chama Comemore Pequenas Vitórias. Legal. Eu criei isso porque é uma crença que eu acredito, é uma bandeira que eu levanto, que eu entendo que se você comemora as suas pequenas vitórias, quando você tiver uma grande vitória, você consegue honrar o seu processo. Muito legal. Que é um ponto que eu acho assim que é essencial na sua jornada. É você honrar todo o seu processo, é saber de onde você veio, é entender que todo mundo tem um início, todo mundo tem suas dificuldades e que uma hora você vai ter uma grande vitória. Então você está honrando as suas pequenas vitórias. E eu trago muito isso para as minhas mentoradas e eu vou criando a minha comunidade. Eu vou atraindo pessoas que pensam exatamente como eu penso. As pessoas vão se identificando com a minha fala, com a minha postura, com o meu tom de voz. Tem advogadas que entram na minha mentoria e falam assim: Aline, eu só entrei na tua mentoria porque você tem um alto astral, uma coisa que eu quero que você passe isso pra mim. Então a pessoa olha pra você e ela se identifica. Sim. Então quando você trabalha suas vulnerabilidades, a sua jornada, nossa, eu acho tão importante você trazer pra venda a sua história. Por que você faz o que você faz? Nossa, Aline, isso eu concordo plenamente e eu já quero aproveitar esse gancho pra entender melhor quem é a Aline. Porque, de fato, assim, o nosso passado, ele diz muito sobre como a gente vai se comportar no futuro, né? E qual foi a tua primeira experiência com venda, assim, que você lembra? Quantos anos você tinha? O que você vendeu? Eu tinha uns 14 anos. Porque assim, a gente sempre respirou venda dentro da minha casa, porque a minha mãe sempre trabalhou... Minha mãe e meu pai sempre trabalharam com vendas. Meu pai sempre foi empresário, ele tinha uma empresa de reciclagem, então eu sempre... vivenciei a venda. E a minha mãe sempre trabalhou com vendas, trabalhou 17 anos no banco, vendeu plano de saúde. Então, eu sempre respirei venda. Então, eu lembro que quando eu era bem novinha, sabe essas caixinhas de MDF? Sim. Eu vendia no Natal. Olha só. Então, eu sempre trabalhei com vendas, assim, na minha cabeça, ter o meu dinheiro para comprar minhas coisinhas, sabe? Então, eu vendia essas caixinhas de MDF pros vizinhos. Eu vendia para minha família. Então eu já entendia que eu tinha aquele dinheiro que era meu. Eu sempre fiz, quando eu era mais nova, bazar com as minhas amigas. A gente se juntava. E eu lembro que tinha uma amiga minha que o irmão dela tinha um pubzinho, um bar, aqui em Volta Redonda mesmo. A gente fazia
uma collab, que eu nem sabia o que era isso, né, na época. Então a gente levava as nossas roupas. Então o pessoal ia lá, tomava uma cervejinha, levava uma... Olha a estratégia. Levava o marido pra tomar uma cerveja enquanto eu experimentava as roupas. Sensacional. Então a gente juntava eu e mais 2 amigas e a gente vendia. Então já tinha venda, eu adorava, sempre gostei muito. E eu sempre gostei muito do público, de falar com as pessoas. Então eu tava sempre vendendo ali de alguma forma. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha a ideia de ser advogada. Eu estudei por 4 anos para passar em concursos. Só que eu sempre gostei de gente. Então, ficar 8, 10 horas virado pra uma parede, chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais não. Não dá mais não. Tô infeliz aqui. Isso já atuando? Na advocacia? Ainda não. Ainda não. Estudando. Eu saí da faculdade e já comecei ali estudar para concurso. Ah, sim, entendi. Então, assim, eu pensei, bom, preciso fazer a OAB, porque se não der certo isso aqui, pelo menos eu tenho a OAB, tá vendo? A OAB sempre foi uma segunda opção para mim. Sempre foi uma segunda opção, nunca foi a minha primeira opção. Então, ali, eu estudei por 4 anos para o concurso público, virei uma chave e falei, não quero mais, e fui para advocacia. Falar, eu gosto do direito, fiz aqui, passei na OAB e tal, enfim. Quando eu fui para advocacia, eu parei para pensar assim, bom, eu preciso vender os meus serviços como advogada. Todo mundo só conhece a Aline como a concurseira, né? Não trabalhava rede social, mostrava ali dia a dia um pouco da vida do concurseiro e fui para advocacia. Quando eu fui para advocacia, eu pensei, bom, preciso ir para um marketing, né? Eu não entendia muito bem, mas eu falei, gente, eu preciso fazer uma propaganda aqui da Aline. As pessoas precisam me ver. Então, fui para rede social. Comecei a gravar vídeos com muito medo, né? Muito receio, porque quando a gente vem da advocacia, a gente vem muito daquela coisa assim, precisa ser muito formal, precisa falar sério. E o ponto principal é que eu não conseguia ser a Aline. Porque eu tinha na minha cabeça que como é que eu vou vender sendo mais descontraída, sendo autêntica, né? Tipo, eu não posso ser o mesmo, não né? posso ser o mesmo, que loucura. Então eu comecei gravando uns vídeos, aí eu vi que as pessoas gostavam, aí eu trazia muito caso concreto, assim, coisa muito prática. Aí comecei a trazer ali alguns vídeos, aí as pessoas me mandavam mensagem, nossa, Aline, vi aquele seu vídeo, acho que nossa, aconteceu algo muito parecido comigo. Eu falei, tá dando certo isso aqui. Aí eu comecei a estudar o marketing para aplicar na minha advocacia. E ali foi uma virada de chave. Por quê? Porque eu via que tinha mercado. As pessoas começaram a me perguntar, mas como é que você faz esse vídeo? Você tem curso? Você tem consultoria? Olha só. E na minha cabeça, eu só achava que eu podia ser advogada. Era uma caixa tão fechada que eu só podia ser advogada. Quando as pessoas começaram a me perguntar, eu pensei, ué, gente, tem um mercado aqui, tem uma demanda muito reprimida. E aí veio a pandemia, 2020. Deixa eu só fazer um recorte disso que você tá falando, porque é uma dúvida que muita gente tem, né? Será que eu posso trabalhar com isso? Que eu posso trabalhar com aquilo? E uma das estratégias que a gente passa para descobrir, de repente, o que você pode fazer é, primeiro, você se conhecer. Então isso é fundamental. Total. Né? Muito. Segundo, você ouvir o que as pessoas estão dizendo para você a respeito do que você faz. Então, pelo que você é reconhecido, as pessoas te reconhecem como especialista em quê? No caso da Aline, eu tava perguntando para ela, você faz curso sobre isso aqui, gostei e tal. E terceiro, pessoal, é olhar para o mercado. Total. Tem mercado para isso? Mercado. E aí você descobriu que tinha mercado. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, eu me coloquei em ação. Eu comecei a me conhecer, entender que eu podia, que eu não sabia nem o que era mentoria. A palavra mentoria. Falei, nossa, gente, existe mentoria. Olha, mentoria é acompanhamento. Aí eu comecei a diferenciar mentoria de consultoria. Falei, eu acho que eu posso ensinar. E olha que engraçado, nesse meu início, eu comecei a falar muito sobre marketing. Aí começou a chegar advogado, mas chegou médico, personal, nutricionista. Aí eu falei, não quero, é muita coisa, é muito amplo. Eu quero falar para advogado. Aí foi a ideia que eu nichei. Quando eu entendi, eu falei, bom, a linguagem é diferente, existe o código de ética. Então, quando você... E aí, ponto principal da venda, se conhecer, para você
E primeiro, se coloque em ação, né? Nada vai assim, eu acho que eu vou acordar hoje, eu vou encontrar o meu propósito. As pessoas falam muito de propósito. Eu falo que o propósito me encontrou no meio do caminho. E porque você estava aberta a isso. Exatamente. Né? Você estava ouvindo as pessoas. Porque se você fica só presa no eu... então de repente, eu descobri. Eu tava dentro da caixa. Aí você fica, não, eu sou advogado. Não, mas espera aí, deixa eu ouvir. Olha só. Estão me reconhecendo como uma pessoa que sabe se comunicar. Exatamente. Estão me reconhecendo como alguém que sabe criar conteúdo. Sim. Olha, tem mercado pra isso. Aí você fala, putz, eureka. Aí o propósito, de repente, caiu do céu. Só que... E assim, o propósito, você tem que começar a olhar pra dentro. Porque olha que legal. As pessoas sempre falavam pra mim assim, Aline, você tem que virar professora de faculdade. Não tinha muita essa coisa do digital. Não, você tem que ser professora de faculdade. Eu falei, não, gente, não, nada a ver. Acho que não e tal. Só que com 8 anos de idade, eu dava aula para as minhas vizinhas no portão da minha casa. E você recebia por isso? Não recebia. Era voluntário. Era voluntário. E eu era uma professora brava, tá? Eu era brava. E eu lembro assim, eu tinha uma caixinha de giz. Eu lembro assim, da imagem. Eu tinha uma caixinha de giz coloridos e um paninho que ele era laranja, que eu usava para apagar o quadro. Eu tinha 2 alunas. E eu era brava. Eu falei, gente, eu já tava lá atrás treinando pra isso. Pra ser mentora. E antes disso já tinha treinamento de vendas e de oratória, que eu vou contar pra vocês. O que era? Aline, eu queria a atenção máxima ali. Eu era brava, eu tava ali, passava exercício, corrigia. E se não fizesse o exercício em casa, eu falava, mas por que você não fez? Você tem que fazer o exercício em casa. Sua mãe tem que te ajudar. Então, assim, eu era Caxias ali. Só que antes disso, eu já treinava ainda a minha oratória. Não, gente, essa história... essa história é muito boa. O que eu fazia? Quando eu era mais nova, eu queria ser atriz. Mas Boninho, ele não me descobriu, tá? Quantos anos você tinha? Uns 9. 9 anos. 9. Eu pegava salto da minha mãe, eu pegava roupa. Eu queria ser atriz. E aí, o que eu fazia? Eu passava Vick embaixo dos meus olhos pra chorar. E eu ficava em frente ao espelho. Eu falava comigo mesma. Eu falava, eu respondia, eu brigava comigo. Então ali eu já estava treinando a minha oratória. Então imagina. Com certeza. Com 8, 9, 10 anos. Nossa, eu era muito atriz. Aí, com 12, a minha mãe me levou no Rio. Eu fiz ali algumas atuações. Então eu entrei. Ela acreditava em mim. A minha mãe, meus pais acreditavam em mim. Não, vai ser atriz. Isso faz diferença. Vai, né? total. Super me incentivaram. Aí no meio do caminho, acho que... a gente é muito novo, não tem maturidade pra isso. Mas eu sempre treinei oratória. Eu sempre treinei dar aula pras pessoas. Eu sempre fui uma boa comunicadora. Eu sempre gostei de gente, gostei de conversar. Então a prática, desde do Vick pra chorar, muito atriz, lá atrás... E eu acredito muito que me fez a pessoa que eu sou hoje. Legal. Então, a toda a minha jornada, se você parar pra pensar, tem uma venda, tem um trabalho de oratória. Eu sempre fui treinando pra ser a profissional que eu sou hoje. E eu fui passando por muito tempo. Porque eu me formei com 22, mas eu fui me encontrar com 30. Nossa, se formou bem nova. Eu entrei na faculdade com 17, me formei ali com 22. Totalmente perdida. Então, eu estudei 4 anos para concurso, depois fui advogando, fui entendendo que o meu caminho não era aquele, até o dia que eu falei assim, não quero mais. E foi tão sofrido a minha passagem pela transição, né? Não, e foi sofrido a minha aprovação na OAB. É mesmo? Eu demorei para passar na OAB. E olha como é que é louco, né? Eu demorei tanto para passar na OAB, aquilo foi tão sofrido que eu simplesmente entreguei a minha carteira da OAB. E eu falei assim, gente... E foi leve quando entregou. E foi tão leve. Por quê? Porque eu fui sendo transformada, eu fui, de fato, trabalhando e o meu propósito me encontrou. Foi se permitindo. E eu fui me conhecendo. E quando você se conhece, você vira seu jogo. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil, porque você entende. Bom, esse caminho aqui faz mais sentido pra mim. E você teve ajuda, assim, pra se conhecer ou foi...
Natural. Foi assim, livros, cursos. Eu sempre gostei muito desse tema, né? Mentalidade, autoconhecimento. Então eu sempre gostei dessa parte de coaching. Fiz um processo de coaching pra curar alguns medos, né? Eu fiquei 10 anos sem dirigir. É mesmo? Na minha cidade, Barra Mansa, né? Tem uma linha do trem que passa no meio da cidade. Essa história é muito boa também. Eu saí de casa. Já sei dirigir e tal. Peguei o carro da minha irmã. O carro morreu em cima da linha do trem. Nossa. Eu falei, bom... Cena de filme. Cena de filme. Eu falei, bom, se eu não sair daqui, vai vir um trem, adeus Celtinha Prata da minha irmã, adeus Aline. Eu nem sei, eu passei a primeira e fui. Só que ali foi um bloqueio muito grande pra mim. Poxa, eu me bloqueei. E aí, todas as vezes que eu pensava em pegar o carro, eu achava assim... Se eu pegar o carro vai morrer em cima da linha do trem. Ou em cima da linha do trem. Eu vou atropelar alguém. O medo, ele era muito maior. E nessa brincadeira de, não vou dirigir hoje, se passaram 10 anos. Uau! E aí eu fiz um processo de coaching pra perder esse medo, pra perdoar algumas coisas da minha vida, me encontrar. E aí eu consegui perder esse medo de dirigir. Foi mais uma forma de me autoconhecer, de entender onde estava meu medo, porque o impacto emocional ele foi muito grande. Então, por exemplo, se hoje você não grava vídeo, se você tem um medo, se você se compara muito, é porque lá atrás alguma coisa aconteceu que teve esse impacto emocional muito grande. E as nossas travas, tem coisas ali, né? Tem caixinhas que estão muito fechadas e medos e crenças que não foram curadas. Sim. Que precisam ser curadas para você se libertar. Para você entender, bom, esse aqui é o meu caminho. E você vai se conhecendo. E foi nesse processo que eu fui me conhecendo, que eu fui entendendo aonde que eu poderia... né? Nossa, eu sou boa comunicadora, então vamos melhorar nisso. Então eu comecei a fazer vídeo, eu comecei a perder esse medo e entender, sou uma empresária. Eu posso vender os meus serviços. Eu vendo a minha imagem, então eu fui melhorando a minha imagem. Eu fui estudando sobre construção de marca pessoal, de brand, entendendo que eu era uma marca, porque todos nós somos uma marca. E qual é o seu diferencial? Existem outras pessoas que falam sobre marketing jurídico, mas por que eu contrataria a Aline? Tá aí. Esse é um detalhe interessante. E assim, se deixar, a gente vai vivendo no modo automático e não se observa. Sim. Porque é mais fácil. Né? Até porque também a sociedade vem cobrando cada vez mais produtividade, resultado, né? Muito da nossa geração isso. E assim, a gente sabe que nem tudo são flores também em relação a vendas, né? Além de ter essa cobrança, a gente sabe também que tem as dores do crescimento. E às vezes você vai vendo empresas que ficam pelo caminho porque não souberam crescer. E eu quero pegar esse gancho pra gente, de repente, explorar aqui uma experiência muito negativa que você teve com venda. Você lembra de alguma, assim? Que você... Telemarketing. Não. Quem nunca? Te ligando o tempo inteiro, né? Aí você vai bloqueando os números. Por isso que as pessoas têm uma trava muito grande. Porque a venda, ela não precisa ser ruim. Ela não precisa ser chata. Vender é delicioso. Você tem que entender que quando você, claro, acredita no seu produto, você primeiro acredita em você, acredita na transformação que você gera na vida de outra pessoa, vender, respirou, vamos vender. É natural, né? Natural, tem que ser natural. Mas é o que eu falei com você no início desse podcast. A gente tem uma crença muito grande dentro da advocacia que vender é errado. Mas você tem que virar essa chave e entender que você é uma marca. E você tem que vender a sua marca. Como que você fica na cabeça das pessoas? Através da sua marca que você vai construir aquilo. Sim. Então, por que a gente tem aquela coisa muito ruim com venda? Porque as pessoas têm aquela crença de que vender é chato, empurrar a venda é chato. Tá no inconsciente coletivo, e eu acho que tem muito a ver com os filmes aí de Hollywood e tal, que quando você pensa num vendedor, você pensa naquele vendedor de carro velho que tá tentando empurrar o carro ali pra pessoa e assim, aquele carro só vai dar problema e tal. Então é meio que um picareta, né? Tá no inconsciente coletivo. E tá tão no inconsciente coletivo que é assim: ai, meu filho não quer fazer faculdade.
acho que eu vou colocar ele numa loja pra vender. É como se sempre é uma segunda opção. Segunda opção. Sempre é uma segunda. Ah, não deu certo, vai vender. Vai ser vendedor. Vai ser vendedor. Então, isso é tão... É bizarro. Tá tão no inconsciente das pessoas que você não dá certo na vida, você vai ser vendedor. Que loucura. Isso precisa ser atualizado porque é o que você falou. Todo mundo vende o tempo todo. Todo mundo vende Se a gente coisa. não atualiza a visão que a gente tem sobre essa profissão, sobre essa atuação, que é fundamental para qualquer tipo de prestador de serviço, qualquer empresário, a pessoa tá lascada, não vai fazer nada na vida. Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, que os colegas falavam assim, eu não gosto de me vender, não. Aí eu falava assim, porra, cara, mas você fez um trabalho foda. Sim. Você acabou de agregar muito valor. E aí o outro toma o crédito do trabalho dele porque o bonitão acha que as pessoas têm que descobrir que ele é foda. E não, as pessoas têm que saber, não só pelo que você faz, e aí tem a coerência também, né, Sim. Aline? Você fazer um trabalho foda, mas também saber mostrar isso. Sim. Aí tá a autoridade. Total. Não adianta também só você saber vender, empurrar uma venda. A pessoa fala, eu vou empurrar uma venda porque, deixa assim mesmo. Não! Acreditei no meu produto, sei o quanto aquele produto, aquele serviço, ele muda a vida de alguém. Você tem paixão por vender. E isso, assim, vira uma chave total. Porque quando você tem paixão pelo que você faz, e eu falo por experiência própria, eu sempre gostei de ser advogada, mas eu nunca tive paixão por ser advogada. Hoje, mentora de advogadas, tendo as minhas turmas de mentoria, tendo ali as minhas consultorias, quando eu vejo a transformação que eu gero na vida de uma outra pessoa, e não só profissional, muito emocional. O que eu mais ouço das minhas mentoradas, a mentoria foi uma virada de chave na minha vida. Olha só. E como eu lido com mulheres, e muitas mulheres inseguras, que não têm apoio, principalmente dentro de casa, dos seus maridos, eu vejo o quanto eu mudo a mentalidade dessas advogadas. E quando você acredita no seu trabalho, quando você acredita em você, ninguém te segura. Nossa, que legal. E eu escutei isso da minha mãe. Eu tava num momento da minha vida que eu tava meio perdida. Ela olhou pra mim e falou assim, o dia que você se encontrar e se descobrir, você vai voar. E assim, eu falo isso, eu até arrepio de falar isso, porque foi uma virada de chave pra mim. Então, quando você se encontra, quando você entende que o seu produto, que o seu serviço, ele realmente muda a vida de outra pessoa, você não tem medo de vender. Porque você sabe que aquele produto e aquele serviço, ele tá mudando a mentalidade, ou ele tá mudando a vida de uma outra pessoa. Isso é muito poderoso. Sim. Isso é muito poderoso na venda. Talvez o segredo para ter uma vida de qualidade seja auxiliar, através da nossa vida, as pessoas a terem qualidade na vida delas. Eu acho que talvez esse seja o código de tudo, assim. Então, se você quer enriquecer, auxilia as pessoas a enriquecer. Se você quer voar, auxilia outras pessoas a voar. Né? E isso a gente pode fazer com tudo que a gente faz. O propósito, na verdade, é uma forma de enxergar, talvez, ali... como você vai se posicionar diante do que você faz, né? Então, enquanto você estava com a OAB, você estava, de uma certa forma, também trabalhando em cima do teu propósito. Existia um propósito, até com que certeza. Aquilo parou de fazer sentido e você deu uma nova versão pro teu propósito. Eu acho que é isso, assim, a gente saber que os ciclos vão se encerrando e novas versões da gente mesmo vão sendo criadas. Total. E novos propósitos. Não é porque lá atrás, quando eu estudava para concurso, eu não tinha um propósito. Eu tinha um propósito. Mas quando você se encontra, você fala, nossa, encontrei o meu propósito. E é legal porque eu tô lembrando de um episódio que lá no comecinho, ali nas consultorias, eu terminei uma consultoria, eu parei, eu falei assim... nasci pra isso. Foi muito legal. E o meu noivo tava chegando, aí ele abriu a porta, ele olhou assim pra mim, nasceu pra isso, né? Ele ouviu. Porque eu tava em êxtase, sabe? Eu falei, meu Deus, eu nasci pra isso, é isso que eu quero. Isso é tão poderoso que eu nunca tinha sentido na advocacia. Era maravilhoso, eu gostava de fazer audiência, eu não gostava de peticionar. Não gostava de ficar... Sempre fui de gente, né? Vai pra rua, vai pro fórum. E aí, quando eu
Nossa, atendi uma pessoa de um outro estado, vendi a minha consultoria. Eu falei, nossa, eu posso vender. E aí esse sentimento é muito diferente. Porque quando eu fui para o marketing jurídico, que eu tive ali os meus infoprodutos, que eu tive meus cursos, as minhas mentorias e as minhas consultorias, eu tive uma liberdade de vender. Sim. Então, a venda, ela estava sempre em mim. Quando eu falei assim, nossa, eu posso vender, isso é maravilhoso. Porque na advocacia, a gente realmente não pode chegar e falar assim... Vem aqui que eu sou a melhor advogada de direito de família. Eu vou resolver todos... Eu não posso fazer esse pitch de vendas. É vender sem vender. É uma venda. Você vende a todo momento, claro, mas você vende o seu conhecimento. Entendi. No marketing jurídico, eu podia vender, de fato, ali, fazer um pitch de vendas. Olha, últimas vagas. Nossa, eu falei, gente, isso é maravilhoso. A liberdade. É uma liberdade que, assim, o advogado, ele não tem... Mas eu falei, por isso que eu acho que eu me encontrei mais ainda. Entendi. Porque eu falei, nossa, eu encontrei meu propósito, eu posso vender, eu posso falar que a minha agenda tá aberta, eu posso falar que tantas vagas, e eu posso falar, nossa, esse produto, ele melhora. Então, eu me encontrei. E aí foi incrível, né? Foi maravilhoso. Eu falei, nossa, eu posso vender. Que delícia. E assim, se você pudesse dar uma dica para quem agora tá assistindo a gente, tá nos ouvindo... que tá um pouco perdido na profissão, tá? Seja advogado ou não, o que você falaria para essas pessoas? Comece a produzir conteúdo. Porque é ali que você vai mostrar o seu trabalho, né? É ali que você vai errar, que você vai começar a ter constância. Porque eu sempre falo que qualidade é essencial, a gente tem que estar buscando a qualidade o tempo todo, mas você só encontra a qualidade na quantidade. Nossa. Porque quanto mais eu faço, melhor eu fico. O piloto de avião, ele só fica bom com muitas horas de voo. É verdade. Eu só fico muito boa fazendo audiência, muito boa em audiência, fazendo audiências. Eu só fico muito boa em vendas, vendendo. Eu só fico muito boa no atendimento ao cliente, atendendo o cliente. Então, você precisa se colocar em ação. Comece com medo. Com medo mesmo. Sabe aquela coisa assim, posta e sai correndo. Coloca a fralda e vai. Começa. Posta e sai correndo. Comece a mostrar o seu trabalho. Entender, nossa, tenho dificuldade em oratória. Busque um profissional de oratória. Então, comece do jeito que dá. Mostre o seu trabalho. Entenda que você transforma a vida das pessoas. Eu sempre falo, né? Se você não produz conteúdo, você tá fazendo um desserviço. Nossa, Porque... total. O seu post, o seu conteúdo, o seu vídeo, ele pode mudar a vida de alguém. E que tá deixando, né? Alguém pode literalmente estar perdendo a vida porque... Pelo desconhecimento. Pelo desconhecimento. Pela ignorância. Exatamente. Então, o seu conteúdo, uma frase que você fala, uma conexão que você tem com a sua audiência, pode mudar a vida de uma outra pessoa. Verdade. Então, e quando você se coloca em ação, você entende, você erra mais rápido. E errar é muito bom. Porque quanto mais eu erro, mais eu entendo para onde eu quero ir e principalmente para onde eu não quero ir. Nossa, que legal, Aline. Aline, a gente tá chegando no finalzinho desse episódio. Passou rápido, né? Nossa, muito rápido. Eu ficaria aqui, eu também. falando, né? Eu amo. E eu quero aproveitar, antes da gente encerrar, que você passe a sua mensagem, pessoal. Chegou a hora do pitch de vendas. Assim, claro, a gente tá aqui o tempo todo se vendendo, Sim, né? Falando desse conteúdo e de toda a nossa trajetória é também uma forma de se vender. Sim. Mas olhando para aquela câmera ali, queria que você falasse para a turma aí quem é a Aline, como que eles fazem para te encontrar e o que você pode agregar para eles. Vocês me encontram no @alinemrodrigues.adv. Ali eu ensino advogadas a se posicionarem no digital para, de fato, mostrarem o seu trabalho para quem quer que seja. Então, como você, como advogada, consegue iniciar, se posicionar e, principalmente, se libertar de várias amarras, né, que a sociedade, caixinhas que a sociedade te impõe, e você vai entender o seu lugar mesmo no mundo, na rede social e como você pode transformar a vida de outra pessoa. Poxa, que legal. Eu quero aproveitar esse gancho para passar 2 recados aqui que eu sempre gosto de passar.
né? O primeiro é para você que está pensando em criar conteúdo para sua rede social e que precisa de um direcionamento de como que eu vou enquadrar, como que eu vou fazer um cenário legal. Tá tudo pronto, coração. Aqui, ó, Ponto de Estúdio, tá? É só você vir aqui, falar com o pessoal da equipe do Ponto de Estúdio, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido para criar o seu conteúdo, criar o seu podcast de uma forma estratégica. E tem uma questão, Aline, que você falou sobre conteúdo, né? A gente atendeu pessoas de vários nichos. A gente está chegando aí para mais de 1.000 alunos. Que legal. No digital. E realmente a pandemia foi muito ruim para todos nós. Mais ainda para outras pessoas que ficaram muito doentes, que perderam a vida. Mas ao mesmo tempo, né, a gente estava falando, foi assim para você também, uma grande oportunidade, né? E a gente auxiliou muitos profissionais que tinham essa dificuldade com criação de conteúdo. A gente entendeu que dá para criar conteúdo de um jeito leve. Eu não acredito que é necessário criar 200 Reels, story toda hora, fazer live, fazer... Não precisa. E aí foi onde a gente criou uma comunidade. E se você está nos ouvindo agora aí e precisa de um direcionamento, de saber qual ferramenta usar, o que eu tenho que fazer primeiro, como que eu crio tal conteúdo, você precisa conhecer o Clube de Conteúdo, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição e você vai lá na página, se tiver dúvida, nos chama, que vai ser um prazer, tá? R$ 49,90, valor acessível. Super acessível. Para que a pessoa possa realmente dar o primeiro passo. Aline, você quer deixar um último recado pro pessoal? Tem alguma questão que a gente não falou aqui hoje? Eu sempre falo que a pessoa precisa acreditar nela, porque quando ela acredita nela, ela vai voar. E eu vou replicar exatamente o que a minha mãe falou pra mim. Então acredite mesmo no seu trabalho, no seu potencial. Acredite que vender é uma arte. Só que você não precisa ter o dom. Você precisa ter a habilidade. É como oratória. Você pode ser uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais introspectiva, mas oratória e venda é uma habilidade treinável. Perfeito. Nossa, eu tô muito feliz com o nosso papo aqui hoje. Ai, eu adorei. Nossa. Ficaria aqui, ó, por muito e muito tempo. Teremos outras oportunidades, com certeza. E assim, foi um prazer enorme. Eu espero que você que está nos ouvindo aí possa ter se beneficiado também desse conhecimento. Depois coloca aqui nos comentários, tá? O que você achou? Se você tem alguma dúvida. Eu vou colocar também aqui na descrição o @ da Aline, tá? Quem quiser conhecer o trabalho dela, é @Aline... AlineMRodrigues.adv. Eu ainda não consegui tirar esse ADV ainda, porque tá dentro de mim. Ah, não tira não, pô, é só marca, legal. Pessoal, então, hoje eu conversei aqui com a Aline. Esse foi o nosso episódio aí do Tudo é Venda e a gente se vê no próximo episódio.